aí, acho que por um lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve ontem lá no Supremo Tribunal Federal, ele quer dar transparência ao orçamento secreto. Aí eu queria também já saber de você se isso é possível ou não, né? Quer dizer, segue com esse orçamento aí, essa emenda do relator, no entanto, da transparência essa é a ideia dele. E por outro lado, os senadores que estão apresentando uma proposta paralela. Alessandro Vieira, José Aníbal e Orivisto Guimarães, eles apresentaram uma proposta alternativa à PEC dos precatórios, para conseguir bancar os R$ 400 do Auxílio Brasil e para conseguir também pagar os precatórios, né? Sem furar o teto. Vamos entender isso daí, Josias. O que está acontecendo no Senado? Fabíola, nós estamos assistindo, o Brasil está assistindo a dois movimentos que são constrangedores e contraditórios. Num desses movimentos, os mais de 20 milhões de brasileiros que ficaram sem auxílio emergencial, aquele auxílio que foi criado para socorrer os brasileiros pobres durante a pandemia, mais de 20 milhões de brasileiros ficaram sem esse auxílio e estão agora formando filas ao redor do país para tentar descobrir o que precisam fazer para ter acesso ao Auxílio Brasil, que é esse novo Bolsa Família. Num outro movimento, parlamentares que têm fome de verbas públicas estão exigindo que seja reativada a liberação das emendas do Orçamento Federal paralelo, que foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. Esses dois movimentos eles ocorrem em torno, ao redor da PEC dos precatórios, que também é chamada de PEC do calote, PEC da reeleição. Essa emenda constitucional, já aprovada na Câmara, está lá no Senado e dificilmente vai sair do Senado sem algum tipo de modificação. Quem é o relator dela lá no Senado é o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, e ele recebeu um texto alternativo dos senadores Alessandro Vieira, José Aníbal e Oriovisto Guimarães. Esse texto alternativo, ele prioriza benefícios sociais, como esse benefício de R$ 400 que o Bolsonaro prometeu aos brasileiros que passam fome nesse Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, né? E os senadores também sugerem que seja eliminada essa excrescência do orçamento paralelo, as emendas secretas, que os parlamentares que se beneficiam dessa excrescência estavam prevendo destinar parte desse calote que se pretende dar nos precatórios, algo como 20 bilhões de reais, para manter esse orçamento paralelo no ano de 2022. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está trafegando na contramão. Ele fez uma visita ao presidente do Supremo, Luiz Fux, para articular a liberação das emendas secretas que o tribunal suspendeu. Então, ele está agora, o Pacheco, que se diz candidato à presidência da República, ou não se diz ainda, mas o PSD, o seu partido, o apresenta como tal, ele está agora ecoando o Arthur Lira, o presidente da Câmara. Está dizendo que o Congresso vai aprovar uma resolução para dar mais transparência. Hoje não existe nenhuma, não sei como ele fala mais transparência de algo que não é transparente, para as liberações dessas futuras emendas do orçamento paralelo. E quanto às emendas secretas já liberadas em 2020 e 2021, que o Supremo ordenou por 8 votos a 2 que fossem levadas à vitrine, que fossem expostas, ele diz, o Pacheco, que elas serão expostas naquilo que for possível, a expressão dele, naquilo que for possível, como se houvesse alguma possibilidade de existir uma transparência pela metade. Numa situação normal, Fabíola, a defesa da manutenção de um esquema que permite aos parlamentares leais ao Palácio do Planalto a captura de um pedaço do orçamento já seria um escândalo. Agora, num instante em que mais de 20 milhões de brasileiros passam fome, o uso de verbas públicas para saciar o apetite de privilégios desses políticos que têm acesso a esse pedaço paralelo do orçamento, isso é um escárnio. É um escárnio. E é muito curioso que o Pacheco, que tem potencial para ser candidato à presidência, patrocine uma excrescência como essa. Mas são esses os dois movimentos que nós estamos enxergando aí em torno da PEC dos precatórios.